Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de SQL na sua versão introdutória. Nas aulas anteriores a gente trabalhou com os operadores AND e OR. A gente vai continuar trabalhando com eles porque eles fazem parte, aí, são intrinsecamente ligados à linguagem SQL quando a gente está tratando da instrução SELECT. Evidentemente, ele funciona também com as outras instruções, mas ele é mais presente na instrução SELECT. E agora a gente vai conhecer mais alguns operadores lógicos. A gente vai iniciar pelo like, operador like, que é uma poderosa forma aí de fazer pesquisas em tabelas de banco de dados. A gente vai falar um pouquinho também do operador not like, que é uma negação do operador like. A gente vai falar aí dos operadores between, o operador in, not in, is null e is not null. Então, vamos começar falando assim do nosso operador like. Então a gente tem em tela aí duas instruções SQL. Ambas as instruções fazem select na tabela categoria e fazem aí o critério de busca pela palavra biscoito na coluna descrição. Bom, a gente já nota aí uma diferença, que uma está utilizando um operador de igualdade, um operador de condicional de igualdade, e a outra está usando o operador lógico like. Então, o que isso significa? Quando a gente utiliza essa primeira forma aqui, a gente está pesquisando na coluna descrição tudo que tiver biscoito. Então, na tabela descrição, na tabela categorias, na coluna descrição, a gente está pesquisando onde o conteúdo da coluna for igual a biscoito. Agora eu pergunto, se a gente tiver, além de biscoito, mais algum complemento na frase, por exemplo, se a gente tiver caixa de biscoito de chocolate, então quer dizer que não é mais só a palavra biscoito, a gente tem complemento. E como a gente faz para fazer essa busca em uma coluna quando a gente conhece só um pedaço da frase e desconhece o restante? Como a gente faz para fazer essa busca? Sendo que quando a gente usa o operador de igualdade, evidentemente o campo, o conteúdo daquela coluna tem que ser igual àquilo que a gente pesquisou. Então é aí, pessoal, que entra o operador like. Quando a gente utiliza o operador like, ele permite que a gente faça buscas em colunas de uma tabela, sendo que a gente não conheça todo o conteúdo que a gente tem nessa coluna. A gente precisa conhecer só um pedaço da frase, a gente pode dizer assim, ok? Então a gente vai fazer alguns exercícios aí para ficar bem claro o conteúdo que a gente vai estudar agora. Bom, nós entramos aqui novamente no nosso Management Studio para realizar as operações que a gente acabou de ver. Então, para ilustrar um pouco mais o exemplo da opção like, eu estou aqui no nosso banco de dados do curso, eu vou executar esse select na tabela categorias, e o que ele trouxe para a gente aqui? Ele trouxe ali aquelas 9 linhas que a gente tem na nossa tabela, e o interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é isso. Essa linha aqui eu acabei de inserir. A gente vai aprender como a gente insere linha nos capítulos mais à frente. Então, para validar esse exemplo, para deixar ele bem mais didático, eu inseri essa linha aqui. Então, perceba que a gente tem uma repetição aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Se a gente observar na coluna aqui, descrição da nossa linha número 4, a gente percebe que a gente tem aqui como nome de uma categoria laticínios e uma descrição de um dos produtos dessa coluna, dessa categoria. A gente tem queijo aqui, né? Repare que aqui a gente tem também, aqui nessa linha 9 que eu acabei de inserir, vários produtos, inclusive queijo. Só que queijo fresco, queijo mussarela, presunto, mortadela, salame. Eu propositalmente, eu deixei essa linha bastante comprida aqui, com bastante informações para a gente aprender a utilizar o like. Então, vou fazer o primeiro exemplo aqui, ó. Eu quero pesquisar nessa minha tabela de categorias todos os produtos que tenham como descrição queijo. Então, como a gente já está craque em fazer, eu vou dar um select na minha tabela de categorias, vou chamar aqui a minha instrução where, vou pesquisar pelo campo que eu quero, ok? Que é a descrição, e vou mandar mostrar queijos aqui para mim. Vou mandar executar. E ele trouxe só uma linha. Repare, eu vou mostrar novamente aqui
todas as linhas, que a gente tem queijo aqui. Vou expandir aqui. A gente tem queijo aqui e queijo aqui. Quando eu mando fazer o select, ele mostra só a linha número 4, onde a gente tem a descrição queijo. Se a gente prestar bastante atenção no nosso critério de busca aqui, a gente usou um operador de igualdade, então o que a gente está passando para o SQL é a seguinte informação. SQL, busque para mim, na tabela categorias, onde a descrição for igual a queijos. Então, como a gente está utilizando um critério de igualdade, ele só vai retornar informações em que a descrição seja inevitavelmente igual a queijo. Então, se a gente olhar, só tem uma coluna aqui, que é igual a queijo, que é essa número 4. A gente tem queijo aqui embaixo, na linha número 9, entretanto, a gente não tem só queijo. A gente tem outras informações aqui. É aí, pessoal, que entra o operador like. Eu vou baixar um pouquinho essa linha aqui do resultado para a gente fazer aqui embaixo. Eu vou copiar aqui, para não precisar digitar. E é aqui que a gente vai utilizar o operador like. Então, eu vou digitar o where, a mesma coisa. E aqui eu vou digitar o mesmo campo, que é o que contém o conteúdo daquilo que eu desejo pesquisar. Agora que vem a novidade. Eu utilizo aqui, ó, em vez do condicional de igualdade, eu utilizo o operador like. E o que eu quero? Eu quero que ele busque queijo para mim. Queijo. Pronto. Vamos dar ok, ok. Bom, a gente percebe que ele não trouxe nada. Então, se a gente lembrar como a gente tinha lá no slide, a gente tem dois ícones aí. Dois caracteres que a gente pode utilizar para facilitar e realmente dar o poder que a instrução like tem. Eu vou executar só essa primeira parte para ele listar novamente tudo para mim, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o sinal de percentual aqui e outro sinal de percentual aqui e vou executar a query. Olha o que ele trouxe para mim, ele trouxe as duas linhas que tem a palavra queijo. Então vamos entender o que foi feito aqui. Quando eu utilizo essas duas expressões aqui, ó, esses dois caracteres de percentual, significa que eu quero que na minha coluna descrição ele busque tudo que seja parecido com o que eu colocar aqui. Se eu colocar esses dois caracteres, significa que eu vou ignorar o que tem para cá e ignorar o que tem para lá. Então, novamente, eu vou ignorar o que tem para cá, não importa, e vou ignorar o que tem à direita da palavra queijo, que é o exemplo que a gente tem aqui. Aqui, ó, nessa primeira linha, na linha número 4, perceba que aqui o produto está no plural, são queijos. E aqui eu não precisei digitar o S. Quer dizer que ele ignorou o S, porque à direita ele ignora todo o resto, e à esquerda ele ignora todo o resto. Então, o que ele trouxe aqui para mim, na linha de baixo, olha, trouxe a linha aqui que tem queijo, queijo fresco. Ignorou o que tem para cá, o leite da fazenda, ricota, ele ignorou. E ignorou o que tem à minha direita. Ele ignorou fresco, ignorou mussarela, ignorou presunto. Ele procurou aquela questão, aquela palavra que a gente definiu no nosso critério de busca. Nesse caso, a palavra queijo. Quer ver algo interessante? Eu vou colocar um S aqui, ó. Então, eu vou passar para o plural. E se eu executar novamente, ele encontrou só um. Aí você vai se perguntar, mas espera aí, o que eu mudei para ele trazer só um dessa vez? Eu vou tirar o S aqui e vou explicar para vocês. Perceba que eu ignoro completamente o que tem à minha direita e o que tem à minha esquerda. Então, nesse caso aqui, ó, a gente não tem queijos, aqui a gente não tem essa informação no plural. A gente só tem aqui. Então, se eu colocar o S aqui, ele vai procurar exatamente onde tem a palavra queijos no plural e ignorar o que tem à esquerda e ignorar o que tem à direita. A gente tem mais um exemplo aqui que acredito que vai também facilitar um pouco aí o entendimento da cláusula where. A gente tem uma tabela aqui chamada rumores. E o que a gente guarda nessa tabela? A gente guarda frases escolhidas em algum momento de algum local, ok? No caso, são frases relacionadas a fake news. E vem aqui, eu vou fazer um parênteses, que
Esse conteúdo aqui não tem nenhuma prerrogativa política, ele é apenas um conteúdo que a gente está utilizando para o nosso estudo. E por que eu escolhi esse conteúdo? Eu escolhi esse conteúdo porque ele tem frases compridas aqui com muita informação. Então, através dela, a gente consegue pesquisar aí alguma coisa que a gente queira. Então, eu não fiz o exercício antes aqui e eu vou procurar aqui pela palavra Constituição. Perceba que a gente tem frases completas aqui na coluna texto. A gente tem a coluna ID, que é o identificador da linha, a coluna texto, um rótulo para ver se aquela informação é verdade ou não, e a fonte, ou seja, a agência que checou se aquela informação é verdadeira ou não. Mas isso não importa para a gente. O que vai importar para a gente é a frase aqui, ó. Então, eu vou até colocar só para ele trazer só ela, retornar só ela, que é o que realmente importa para o nosso exercício aqui. Vou apertar F5, bom, tá aqui. Eu trouxe só a frase que a gente vai utilizar aí para fazer nossas pesquisas. Eu não sei o que tem aqui dentro ainda, então eu vou pesquisar pela palavra Constituição. Repare, a gente tem aí uma frase completa, ok? E a gente vai procurar por palavras dentro de cada frase. Nesse caso, eu vou procurar pela palavra Constituição. Então, eu utilizo o select, a coluna que eu quero, no caso, a coluna texto, da tabela rumores, o where, o texto, que é o campo que eu vou utilizar como critério de busca, seja parecido, ou seja, like. Eu vou digitar aqui, ó, os percentuais, que como eu quero ignorar o que tem do lado da palavra, e vou digitar constitu. Não vou digitar a palavra inteira para ver se ele encontra alguma coisa. Pronto, ele encontrou aqui 4 frases. Então, nessa primeira aqui, falando que o próprio Fernando Haddad diz que vai chamar uma constituinte. Perceba que eu coloquei só constitu. Então, ele achou constitu. Como ele está ignorando que tem a esquerda e a direita, ele vai trazer para mim. Então, a gente tem aqui outra emenda constitucional que relativizou a propriedade privada. Novamente, constitu. Eu pesquisei até aqui, né? Então, ele ignorou o que tem para a direita e ignorou o que tem para a esquerda. Vamos pesquisar por uma outra palavra aqui. Pública. Deve ter alguma coisa relacionada a público. Então, público. Caps look, público. Vou fazer o select. Ele trouxe aqui para a gente também. Tudo que tem a palavra público no meio da frase. Então, 5 bancos, inclusive 2 públicos, que é a palavra que a gente... Pessoal, o acento aqui, devido a uma configuração específica do banco de dados, ele está ignorando. Então, nesse caso, tanto faz o digitar com acento ou digitar sem acento, ele vai procurar a palavra. Então, a gente tem as informações aí que a gente está procurando. Agora, eu vou fazer um teste aqui com vocês. E nesse teste, eu vou ensinar uma outra opção. Perceba que a gente colocou aqui o caractere percentual, um à direita e um à esquerda, significando novamente que ele ignora o que tem dos lados da frase. E se eu quiser procurar por uma frase que comece com determinada palavra e eu ignoro o que venha na sequência? Pessoal, eu vou fazer o exemplo aqui, que é bem simples também. Eu vou utilizar, como eu estou vendo aqui na tela, a palavra 5, porque eu já estou vendo ela aqui, eu sei que começa. Mas depois a gente pode fazer de outra forma, pesquisar algumas outras formas aí. Então, o que eu faço se eu quiser ignorar só o que eu tiver do meu lado direito? Então, o que eu faço? Eu tiro o caractere do lado esquerdo e vou digitar 5 aqui, ó. 5. Isso significa que ele vai trazer para mim todas as colunas, todas as linhas da coluna que eu pedi aqui, em que ele inicia a frase com a palavra 5 e ignora o que tem para frente. Vamos lá? Vou executar novamente aqui. Tá aí, ó. Então ele conta 5 bancos, inclusive, concentram, e aí vai as informações. Então perceba que ele começou com 5. Vamos começar com eu aqui, né? Deve ter alguma coisa relacionada a eu. Então vai começar, vai mostrar pra gente todas as frases que comecem com a palavra eu. Opa, tá aí, ó. Perceba que ele pegou todas as frases que começam com a palavra eu. E agora, já que a gente consegue ignorar tudo que a gente tem do lado direito, vamos ignorar tudo que tem do lado esquerdo. Ou seja, eu vou pesquisar aqui as frases que terminem com a palavra Brasil. E como eu faço isso? Pessoal, simples. Eu coloco aqui para eu ignorar o que tem à minha esquerda e digito aqui, Brasil.
Então ele vai trazer para mim tudo que termine, todas as frases que termine com a palavra Brasil. Aí, ó. Então ele trouxe para mim, pode ver aqui que todas as frases que terminam com a palavra Brasil. Então esse é o like, é o recurso poderoso que a gente pode utilizar para fazer buscas em campos aí que a gente tenha uma cadeia de caractere maior, assim. A gente precisa procurar palavras dentro de alguma coisa, de uma linha que tenha mais informações aqui. Bom, se o like ele faz esse tipo de informação, o not like, que a gente também vai estudar, ele faz exatamente o inverso. Eu vou voltar na minha tabela categorias, que ela é um pouco mais didática, para a gente perceber isso de forma mais legal aí. Então, select series from categorias. Pessoal, só lembrando novamente, essas tabelas aqui já estão todas no banco de dados disponibilizado para backup de vocês aí. Então, tá aqui a tabela categorias. Então, agora eu quero trazer onde? Opa! Vamos raciocinar. Se o like ele traz tudo que é parecido com aquilo que eu desejo utilizar no meu campo de busca, o not like mostra exatamente o contrário. Ele traz tudo que não tenha essas informações. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui todas as linhas que não tenha a palavra queijo. Então, vou colocar aqui novamente o sinal de percentual. Faltou o campo aqui, é descrição. Pronto, agora eu executo. Pronto. Perceba que ele trouxe tudo para mim que não tenha a palavra queijo. A regra de tirar e ignorar o que tem à esquerda e o que tem à direita, ou pesquisar no começo da frase ou no final da frase, também vale para o operador not like. Ou seja, a mesma coisa, eu posso tirar aqui a informação. Por exemplo, aqui ele não vai mudar muito, porque a gente não tem nenhuma informação desse tipo aí, ó. Opa, tem sim, ó. A linha número 4 sumiu, ó. Porque ela começa com queijo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela começa com queijos. Então, ela tem uma palavra só, né? Então, ele vai tirar tudo que começa com queijos. Se eu inverter, aqui também vai acontecer a mesma coisa, porque tem uma palavra só lá. Queijos, ele vai fazer a mesma coisa para mim e vai ignorar o número 4, porque ela começa com essa informação. Então, só que agora eu não quero sobremesas, por exemplo. Testar com outra aqui. Sobremesas. Percentual, fecha aspas. Só lembrando também, pessoal, como é uma informação de cadeia de caracteres, ela tem que vir cercada aqui pelas nossas aspas simples. Eu vou executar aqui e ele trouxe tudo que não tem a sobremesa. Então a linha 3, ela desapareceu. Não, beleza, pessoal? Então a gente viu aí o like e o not like. Na próxima aula a gente tem um banco de dados aí de uma imobiliária que a gente vai fazer mais exemplos aí. Então, agradeço a atenção de vocês. Até mais.